Veja que não faz sentido depois da queda, o texto, que a obra de Deus é perfeita, porque nas pessoas cegas, isso não tem perfeição. Nas pessoas aleijadas, isso não é perfeição. Nas pessoas débil mentais, isso não é perfeição. Tudo isso acontece por conta da queda do homem. A Bíblia chega a relatar que depois que Adão caiu, a terra começou a produzir espinhos, que nem espinho tinha na terra. Você sabe qual foi a primeira chuva que teve na terra? Porque antes do homem pecar não tinha chuva. Você sabia disso? Você nem sabia disso. Qual foi a primeira chuva que teve na terra? Noé, dilúvio. Por isso que ninguém dava crédito para a pregação de Noé. O que ele pregava era loucura, era coisa de biruta. Vai cair água do céu. Água do céu? O que é água do céu? Lembra do texto? Subia um vapor e molhava, até não tinha chuva. Então, por conta do pecado do homem, tudo está colapsado, tudo. O apóstolo Paulo chega a dizer que a terra geme com dores de parto, aguardando a nossa regeneração. A terra está sofrendo por causa de nós. Leão não comia animal, porque não podia ter morte antes do pecado. Não tinha ferocidade dos animais. Você lembra dos textos bíblicos que diz que quando Cristo voltar, o urso vai pastar com boi? Coloca o urso perto do boi para você ver o que acontece. O leão vai pastar com boi, coloca um leão perto de um boi para você ver o que acontece. Você está entendendo? Então, até a natureza sofre por conta do nosso pecado. Então, tudo foi destruído e degradado por conta do pecado do homem. Lembra que o texto bíblico diz que nós estamos mortos espiritualmente? Quem não está em Cristo está morto espiritualmente. Que acabou. A pior destruição que a queda do homem trouxe foi espiritual, não foi só física, foi a espiritual. Essa é a pior de todas, que é restaurada através da pessoa de Cristo Jesus. Agora, a humana, a física, a natureza, vai ser restaurada também na vinda de Cristo. Então, guarda isso, pessoal. A obra perfeita de Deus foi a criação intacta. Depois da queda não tem mais perfeição. O homem, como diz o texto bíblico, está na condição do impuro. Ok? E da onde eu quero chegar com isso? Já que pode nascer pessoas cegas, coxas, mudas, aleijadas e não são perfeitas, você já ouviu falar que nasce pessoas que recebem o nome porque tem 2 órgãos, hermafrodita? E aí? Mas por que nasce a obra de Deus é perfeita? Como é que nasce alguém com 2 órgãos? Como é que Deus deixa isso acontecer?